Bom, pessoal, vamos lá. Eu sou o professor Daniel, sou professor de Geografia. Nós vamos ministrar algumas aulas hoje do 7º ano e nós vamos fazer um trabalho todo especial voltado para você, aluno, para você, candidato a Enem, alguma coisa desse gênero, que esteja querendo melhorar os seus conhecimentos em Geografia de uma forma bem prática, de uma forma bem lúdica e sem muitos textos, sem muitas decorebas, como a gente fala por aí. Então a gente vai trabalhar de uma forma bem prática, de uma forma bem lúdica, para que a gente chegue ao nosso objetivo. Bom, eu tenho uma característica de deixar claro para o aluno que eu busco que o aluno chegue a esse objetivo por alguns caminhos que a gente chama de macetes. Então, durante as nossas aulas, vocês vão ver que eu vou dar alguns macetes para vocês. Alguns macetes são bem engraçados, outros não têm muita graça. Como você já deve ter percebido, eu não sou um cara muito engraçado, mas eu gosto de deixar vocês bem à vontade. E eu vou passar alguns macetes. Se vocês confiarem no trabalho que a gente está desenvolvendo, o trabalho do explicador virtual, ele vai impulsionar você cada vez mais à frente de uma forma bem prática, porque esse é o espírito do nosso explicador virtual. Ok, pessoal? Então vamos trabalhar e uma boa aula a todos. Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente vai trabalhar hoje é sobre a localização do território brasileiro. É muito comum nós encontrarmos em sala de aula alguns professores que questionam que os alunos chegam ao 6º ano, ao 7º ano, sem saber onde é que está o nosso país, sem saber as nossas fronteiras, os nossos estados, as nossas capitais, as nossas siglas, a nossa composição. Ou seja, o aluno vai passando o 6º, 7º, 8º, 9º ano, sem saber exatamente aonde o Brasil se localiza. E a gente vai tentar agora, de forma bem simples, localizar o Brasil para que você saiba, opa, chegamos aqui ao nosso Brasil, é o local onde eu moro. Ok, pessoal? Então vamos seguir em frente. Primeira coisa, pessoal, a gente tem que entender o nosso primeiro tópico hoje. Nós vamos falar das nossas linhas imaginárias. São linhas apenas existentes no imaginário e que nos ajudam na localização sobre o globo terrestre. Imagine você que nós temos o planeta. Se você não tivesse algum apoio, algum direcionamento sobre para onde você ir, para onde você está e os seus objetivos, se você não tivesse um norte para isso, você não saberia em que direção você correria. Então se criou no passado um sistema chamado de linhas imaginárias. Essas linhas imaginárias são o seguinte: elas servem para nos ajudar na localização e divisão da Terra. Por favor, pessoal, divisão da Terra, o professor do explicador virtual falou que existe uma linha chamada linha do Equador que corta o planeta no meio. Se essa linha fosse verdadeira, cortaria o planeta no meio e sairia um pedaço para um lado e um pedaço para o outro. E não é bem assim, é apenas virtualmente. Você vai visualizar essa linha na sua mente e a gente vai fazer alguns desenhos para a gente chegar a uma orientação, ok, pessoal? Então, lembre-se bem, isso daqui vai ser perguntado mais à frente. Para que ela serve? Para nos ajudar na localização e divisão da Terra. As mais importantes linhas imaginárias são Círculo Polar Ártico e Antártico, Trópico de Câncer e Capricórnio, linha do Equador e meridiano de Greenwich. Pessoal, como fazer para decorar esse monte de linha, esse monte de maluquice, pessoal? Sendo que dessas linhas todas aqui, a gente tem duas que a gente vai lidar com a localização do Brasil. Porém, nesse momento agora, eu preciso dar uma explicação geral para você como é que isso funciona. Tá bom, pessoal? Então nós vamos lá. Pessoal, dá uma olhada nisso daqui. Pessoal, essas daqui são algumas das linhas mais importantes que nós temos e nós vamos decorar essas linhas agora.
Decorar, professor? Porque essas linhas, elas são perguntadas em provas lá na sua escola. Aquela provinha de final de ano que você está desesperado para conseguir aquele pontinho que está faltando, vai sair de uma linha dessa aqui, porque eu colocaria, porque o aluno não sabe. Então nós temos dois círculos. Dá uma olhada. Círculo polar ártico e círculo polar antártico. Veja bem, gente. Olhando por esse desenho aqui, feito mais ou menos, né? Mas olhando por esse desenho aqui, quais são as linhas que eu vou chamar de círculo? Vou chamar essa. E vou chamar essa aqui. Pessoal, geralmente, o aluno lá do sexto, do sétimo ano, ele tem mais ou menos 12 anos. Aluno bebe de 12 anos? Não pode beber. Aluno não pode beber. Então, qual vai ser a decoreba desse negócio? Toda vez que eu falar de cerveja, que eu falar de Antártica, o aluno vai fazer blé, Antártica não presta. Então, esse aqui será o nosso círculo polar antártico. Círculo polar antártico. Aluno, Antártica não presta. Círculo polar antártico. O que sobra pra gente? O nosso círculo polar ártico. Recapitulando, círculo polar antártico, que nós não bebemos, né? E nosso círculo polar ártico. Já acabou. Antártico não vale nada. Nós temos uma linha que é a única que tem o nome sozinho aqui, que é a linha do Equador. Eu vou chamar essa daqui. Linha do Equador. Vou falar que é essa daqui. E depois nós temos dois trópicos. Pessoal, grande dificuldade em saber qual é o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. Como é que a gente vai decorar isso, pessoal? Se você olhar lá no mapa do mundo, lá, você vai ver que mais ou menos aqui, nessa posição, nós temos os Estados Unidos. E nessa posição, nós temos o Brasil. Não é isso, pessoal? Estados Unidos mais acima e o Brasil mais abaixo. Guarde essa informação, pessoal. Os Estados Unidos é o país do mundo que tem o maior índice de câncer. Os Estados Unidos é o país no mundo que tem o maior índice de câncer. Então, por macete, nós chamaremos essa linha aqui de trópico de... Opa! Trópico de... Ai, meu Deus, se eu escrevesse... Pessoal, por analogia, sobrou essa linha aqui. Vamos raciocinar. Trópico de Câncer, porque nós temos os Estados Unidos lá em cima e nós temos um país com muito câncer. Ah, mas professor, então é isso? Eu vou chamar de trópico de Câncer porque lá tem muito câncer? Não, não é isso. É apenas um macete para você decorar. Da mesma forma que o círculo polar antártico está embaixo e o ártico está em cima. Trópico de Câncer, que passa em cima dos Estados Unidos, rico em câncer. E como é que a gente vai gravar o trópico de Capricórnio? Se aqui nós temos muito câncer, o trópico de Capricórnio nós temos muito... Não é isso que você pensou, não. Você vai só gravar isso aqui. Aqui vai ser o nosso trópico de Capricórnio. Ok, pessoal? E quem sobrou? O nosso meridiano de Greenwich, que é o nosso meridiano central de número 0. É esse daqui. Recapitulando então, pessoal, linha do Equador, círculo polar antártico, lembra que nós com 12, 13 anos não devemos beber. Antártica está lá embaixo, Ártico está lá em cima. Trópico de Câncer porque tem muito câncer. Trópico de Capricórnio porque não é porque tem muito corno. Não tem nada a ver isso. É porque é trópico de Capricórnio. Só isso. Ok, pessoal? Vamos dar prosseguimento. Vamos dar prosseguimento, pessoal. Seguindo. Trataremos neste momento de duas linhas que são as mais importantes, que é a linha do Equador
e o Trópico de Capricórnio. Lembra? Linha do Equador é aquela central, que eu vou chamar como se fosse um cinto na barriga do planeta. Imagina, linha do Equador, aí a pessoa fala assim, como é que eu vou decorar então essa linha do Equador, professor? Simples e fácil. Gente, eu estou com uma dor de barriga, eu vou chamar de linha do Equador. Como se fosse um cinto realmente na barriga. E esse cinto ele tem o poder de separar, entre aspas, claro que ele não divide, que a gente já explicou isso. Hemisfério norte e hemisfério sul. Então eu vou lembrar de um cinto no meio da barriga ali, ok, pessoal? Então nós vamos falar da linha do Equador e do nosso Trópico de Capricórnio. Trópico de Câncer que está em cima, Trópico de Capricórnio que está mais embaixo. Ok, pessoal? Prosseguindo então. Vamos lá. Linha do Equador é aquela que fica a norte do Brasil e divide a Terra, o Brasil, em hemisfério norte e hemisfério sul. Pessoal, muito comum nós falarmos hoje nas salas de aula, nós ouvimos nas salas de aula que nenhuma linha imaginária corta o país. Veja bem, gente, várias linhas imaginárias cortam o país, várias. Porque entre a linha, o Trópico de Capricórnio e a linha do Equador, existem várias linhas imaginárias. Mas nós estamos pegando simplesmente as mais importantes, que é a linha do Equador, que passa lá no norte do Brasil, e o Trópico de Capricórnio, que passa mais abaixo. Lembre-se bem, pessoal, duas linhas de grande importância que cortam o Brasil. Linha do Equador e Trópico de Capricórnio. Ok, pessoal? Vamos tratar da linha do Equador agora. Ela divide o planeta em hemisfério norte e hemisfério sul. Lembra bem, pessoal, lembra bem. Cinto, linha do Equador. Gente, estou com uma dor na barriga, linha do Equador. Trópico, hemisfério norte e hemisfério sul. Ok, pessoal? Seguindo. Ok, pessoal, então está aqui ó, a nossa linha do Equador. Como eu falei, é uma linha que parece um cinto, que divide o nosso planeta em hemisfério norte e hemisfério sul. Hemisfério norte, hemisfério sul. Quando eu falar dessa divisão, eu vou chamar de linha do Equador. Ok? Está aqui o desenho dela. Separando o hemisfério norte, hemisfério sul. E olha que o Brasil, quase que a totalidade do Brasil está no hemisfério sul. Porque hemisfério norte eu vou chamar de parte de cima e hemisfério norte eu vou chamar de parte de baixo. Ok, pessoal? Então vamos seguir. Tá lá, vamos falar do Trópico de Capricórnio agora. É a linha imaginária que está ao sul do Brasil, passando pelos estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. Recapitulando, imagine um cinto, hemisfério norte, hemisfério sul. É a linha imaginária que está ao sul do Brasil, ou seja, a grande parte do Brasil está na parte de baixo, vamos chamar assim, e o Trópico de Capricórnio passa lá por baixo também, sobre os estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. Pessoal, grave bem esses estados aqui, ok? Grave bem esses estados, porque normalmente nesses estados aqui está todo tipo de enrolação que você possa imaginar. Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. Não tem Rio de Janeiro e muito menos Espírito Santo. Ok, pessoal? Não cometa esse erro maluco. Só quem comete esses erros aí são professores malucos, ok, pessoal? Então nós temos lá Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. Seguindo, pessoal, nós temos lá, está lá o nosso desenho, bem exemplificado. Linha do Equador, separando uma parte muito grande do Brasil em hemisfério sul e uma parte bem pequenininha em hemisfério norte. E nós temos aqui o nosso Trópico de Capricórnio, Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo. Veja bem, pessoal, não temos Rio de Janeiro e muito menos Espírito Santo. Ok, pessoal? Nem Rio e nem Espírito Santo. Mato Grosso do Sul, Paraná e o estado de São Paulo. O que são linhas imaginárias, pessoal? Recapitula lá, pessoal. Lembre do planeta, a grandiosidade do planeta e a nossa necessidade de sabermos onde estamos e para onde estamos indo. Então, criou-se lá no passado um sistema de linhas que nos ajudam a quê, pessoal? A gente vai entender isso agora. O que são linhas imaginárias, pessoal? São linhas que existem no planeta, ainda que apenas teoricamente.
Essas linhas, se você procurar, não, eu vou pegar um avião e vou sair por aí voando tentando achar a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Você não vai encontrar. Não vai. Se você encontrar, é porque você está meio maluco. Não existe essa linha no mundo real. É apenas no mundo virtual, ok? Em que elas podem nos ajudar? Lembra lá do passado, planeta, linhas imaginárias, servem para quê? Imagina aquele monte de coordenadas ali, aquelas linhas e as mais importantes delas. Para nos ajudar na localização e na divisão da Terra. Professor, então eu vou dividir a Terra com a linha do Equador, como se fosse uma faca lá do Jiraya. Não, o Jiraya não, que é a idade de vocês não é do Jiraya, é só do professor que é meio velhinho. Mas era um seriado que tinha lá no Japão e tal, tinha um cara com uma espada, mas esquece isso, que isso é tudo coisa maluquice mesmo. Não é dividir o planeta, separar a parte de cima. Ah, minha mãe foi para os Estados Unidos e a linha do Equador separou o planeta. Mãe, volta aqui. O planeta é um só, mas a linha do Equador, como uma linha imaginária, um cinto no meio, separa hemisfério norte e hemisfério sul. Ok, pessoal? Qual a linha imaginária que nos ajuda e sabemos quem é norte, quem é o sul? Está lá a cola. É a linha do Equador. Hemisfério norte e hemisfério sul. Como se funcionasse igual a um cinto. Ok, pessoal? Está lá a linha do Equador. Quando estudamos a linha do Equador, falamos que ela se parece com um cinto na barriga, lembra? Hemisfério norte e hemisfério sul. Hemisfério norte e hemisfério sul, a linha do Equador, como se fosse um cinto. Norte nós chamaremos de parte de, como eu falei, isso daqui é um macete. Porque geralmente a gente olha o planeta dessa forma e a gente não sabe o que é norte, o que é sul, o que é leste e o que é oeste. Então o norte, toda vez que a gente falar em norte, a gente vai falar de parte de cima do planeta. Ok, pessoal? Norte, parte de cima do planeta. Olha lá. Sul nós chamaremos de parte de baixo do planeta. Está lá. A maior parte do Brasil está no hemisfério norte ou no hemisfério sul? Lembrando, hemisfério norte é a parte de cima do planeta e hemisfério sul é a parte de baixo do planeta. Lembra a linha do Equador? Ela passa mais ou menos na região aqui, ó, onde está o estado do Amazonas, lá em cima, no Amapá, e ela deixa só um pedacinho para lá. A maior parte, então, está onde, pessoal? No hemisfério sul. Agora isso daqui é individual. Faça um desenho, mesmo que simples, com o planeta, linha do Equador e o Brasil. Você vai fazer isso e você vai comparar esse desenho com o desenho que a gente mostrou aqui. Bom, pessoal, se você conseguiu fazer esse exercício aqui e chegou a uma conclusão legal, eu acho que você está no caminho certo, ok, pessoal? Então, até a próxima aula e a gente segue estudando.